Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dicas do Lipe. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente das relações de Girard. Relações essas que têm muitas aplicações nos concursos militares. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Inclusive, se você é uma pessoa que geralmente se confunde, se enrola nessas relações, confia em mim que a gente vai fazer uma paradinha maneira para tu não se enrolar. É um passo a passo. É só seguir o passo a passo à risca, que não tem como errar. Mas primeiro de tudo, o que bulhufas são as relações de Girard? Olha só, relação de Girard são relações entre as raízes de um polinômio. Ponto. Isso são relações de Girard. Só que não é qualquer relação. São certas relações bem específicas. Eu vou usar uma notação para facilitar a nossa vida. Olha só, eu vou chamar de sigma 1. Ah, Felipe, você quis usar esse sigma? Não. Um dia eu estava estudando, eu li o paper lá que eu estava estudando usando esse sigma, eu adotei e desde então eu sempre uso sigma. Esse sigma 1 a gente vai dizer que são os, aspas, produtos 1 a 1. É que a frase em si fica um pouco ilógica, ela vai fazer mais sentido quando for 2 a 2, 3 a 3. Mas produtos 1 a 1 seria cada raiz individualmente, 1 a 1, né? E aí vai somando. Entenda que esse R1, esse R2, esse R3, por hipótese, são as raízes do polinômio. Se tu recordar, esse até foi um polinômio que a gente usou lá na aula de Breuil-Ruffini. Então, se a gente voltar ali na aula, a gente até sabe já as raízes desse polinômio. Não teria que achar de novo. O negócio é que uma coisa é você conseguir achar as raízes, elas serem simples, e você faz as somas, o que tu quiser delas. Tranquilo. Só que quando você tem que usar o Girard, é muito provável que as raízes sejam feias. É muito provável que você tenha raiz complexa. Ou que simplesmente sejam números que não são legais de você tratar. De você fazer soma, de você fazer produto 2 a 2, etc. Tá? Então, entenda que nesse exemplo a gente tem raízes bonitas, mas eu vou ignorar solenemente isso, porque não importa. A gente vai partir do pressuposto que as raízes são feias e que, portanto, não vale a pena ficar gastando tempo tentando achá-las. Show? Eventualmente você vai ter um intermédio aí dos dois na questão, que você vai usar a relação de Girard, porque ele fala que tem uma raiz que é o dobro da outra, e aí fazendo a conta, tu descobre que uma das raízes é 2 e que a outra é 4. Maravilha, mas você teve que fazer conta para descobrir isso, entende? Não é algo que você consegue testar e ver. Show? É isso que eu tô querendo que vocês visualizem. Legal. Então, o sigma 1 é a soma das raízes, que a gente vai chamar amigavelmente de produto 1 a 1. O sigma 2, seguindo essa lógica, produto 2 a 2, seriam todos os produtos com duas raízes possível. R1, R2, R1, R3, R2, R3. Já que eu só tenho três raízes nesse exemplo, é claro que se for do quarto grau, se for do quinto grau, se for do enésimo grau, a quantidade de raízes aumenta. Então a quantidade de produtos 2 a 2 aumenta também. Daqui a pouco a gente tira uma curiosidade sobre isso, para sempre a gente saber quantos produtos 2 a 2 eu vou escrever. O sigma 3, o que eu espero? Produtos 3 a 3. Só que entenda, produtos 3 a 3, eu só tenho três raízes. Então, nesse caso, o produto 3 a 3 vai ser o próprio produto de todas as raízes. Show de bola? Eu vou até deixar escrito aqui, em geral, o sigma K a gente vai chamar de produto KAK. Beleza? Então, beleza. Como é que. É mais para você se proteger, né? De não correr riscos de esquecer de alguém, caso você tenha que escrever. Muitas vezes você nem tem que escrever todo mundo. A maioria das questões, ou a gente vai trabalhar com a soma, ou vai trabalhar com o produto. A maioria, não falei todas. Vai ter questão que a gente vai olhar para o produto 2 a 2, de repente para o produto 3 a 3, não tem jeito. Tá? Mas, em particular, como é que a gente sabe quantos termos tem? É uma combinação. Olha só, eu tenho 5 raízes, digamos. 5 raízes. Eu quero montar todos os produtos 2 a 2. Todos os possíveis. A primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, a primeira com a quinta. Reticências. Se eu quero montar todo mundo, eu estou fazendo 5 escolhe 2. Porque eu estou fazendo combinações dos meus 5 elementos, das minhas 5 raízes, tomadas 2 a 2. Então,
Eu vou botar como exemplo numérico para ficar mais fácil de você lembrar, sobre a quantidade de termos só para tu não esquecer mesmo. É, o meu toque bateu, eu vou aproveitar e botar o em geral digitado também. Beleza? Esse em geral vem para cá. Show, agora eu tô satisfeito. Só subir essa linha aqui. Tranquilo. Então, sobre a quantidade de produtos, imagina que eu queira. Tenho 5 raízes. Foi o que eu te falei agora, né? Quero os produtos 2 a 2. Claro, se eu quiser escrever os produtos, vai ser um pouco chato, porque são muitos, mas vai fazer. Primeiro com a segunda, primeira com a terceira, primeira com a quarta, primeira com a quinta. Terminou a primeira, vamos para a segunda. Segunda com a terceira, segunda com a quarta, segunda com a quinta. Terminou a segunda, terceira com a quarta, terceira com a quinta. Terminou a terceira, quarta com a quinta, e aí acabou porque a quinta não tem mais ninguém para pegar. Legal? Então seria esse caminho. Show? Se você quisesse enumerar todas elas, de fato escrevê-las para fazer qualquer coisa com elas. Dificilmente isso vai acontecer. Mas para saber a quantidade, é uma pergunta de combinatória, pô. É a combinação de 5 tomados 2 a 2, que nesse caso dá 10, né? Então você já saberia que iria escrever 10 fatores. Beleza? É só esse pensamento mesmo. Ah, se eu quisesse produtos K a K, só que eu tenho N raízes. Uai, N escolhe K, pô. Tenho N raízes, eu quero pegar de K em K, N escolhe K. E assim vai, não tem mistério não. Show? Mas vamos voltar para o que importa dessa aula, que é a relação de Girard em si. Eu estou conversando alguns detalhes, algumas ideias contigo, até para poder passar dicas. Dicas essas que acabam te dando algumas vantagens no decorrer. E a gente vai usar isso nas próximas aplicações, tá? Então, como é que a gente vai fazer efetivamente o Girard? Esquece o dominante, deixa o dominante quieto na dele. O dominante é sempre o de maior grau, né? Se está escrito na ordem bonitinho, ele vai ser o primeiro termo. A partir do segundo, portanto, tu vai fazer isso aqui, ó. Menos, mais, menos. Vai percorrendo os coeficientes em cima deles. Não é em cima aqui, não. É acima deles, colocando menos, mais, até acabar. Importante, sim, você começa do menos. Segundo, não pode pular potência, então, se não existisse esse menos 2x ao quadrado, eu não ia colocar o menos aqui no menos 5x, não faz sentido. Eu iria escrever 0x ao quadrado para eu poder ver e não bizonhar, igual a gente faz no Breu Ruffini, entende? E aí sim, menos, mais, até acabar. Uma vez feito isso, e você vai entender por que, que eu deixei o dominante na dele, eu poderia simplesmente falar, ah, começa do dominante botando mais. Aí ficaria mais, menos, mais. Eu poderia falar isso, daria certo. Só que tu perde um pouco da essência da coisa, tá? O dominante, ele vai fazer algo diferente dos demais coeficientes. Afinal, ele é o cara que domina. Não por isso, mas de fato ele faz algo diferente. O caminho é, sigma 1 é o primeiro carinha que eu escrevi aqui, menos o coeficiente sobre o dominante. É uma fórmula. Menos o coeficiente sobre o dominante. Só que é uma fórmula que se eu ficar escrevendo literalmente para você, putz grilo, tu vai achar que é um bicho de 7 cabeças, e nem é. Vamos fazer de novo? O sinal que está ali, o coeficiente sobre o dominante. Então, repara, eu não estou dizendo que eu vou botar mais 5. Não, não é isso. Eu vou botar mais o menos 5, que é o coeficiente, sobre o dominante continua sendo 1. E o último, menos o 6 sobre 1. Então, olha só que interessante. A gente achou a soma, os produtos 2 a 2 e os produtos 3 a 3. No caso, o produto de todas as raízes.
São esses valores aí. É para isso que as relações de Girard vão servir. Em que momento que você vai querer aplicá-las? Tipo, Felipe, por que bolhufas eu pensaria no produto 2 a 2? Acho uma pergunta muito justa, jovem. Por que bolhufas você pensaria nisso? Cara, uma questão que, por exemplo, coloque um coeficiente aqui. Aí, sei lá, bota um outro coeficiente ali. Tu só tem esse cara, e aí você sabe que uma raiz é o dobro da outra, e a terceira raiz é diferente. Sei lá, tô inventando regra agora. Potencialmente você vai querer olhar pro produto 2 a 2. Ou algo parecido com isso, entende? Então, não necessariamente ele vai te dar o polinômio com todos os coeficientes. Ele pode botar letras incógnitas nos coeficientes. E aí você vai ter que usar as relações que estão sendo dadas no polinômio para você poder chegar nas raízes, chegar em quem são esses coeficientes e por aí vai. Na hora que você estiver praticando seus exercícios, você vai perceber, né, prova antiga e tudo mais, você vai perceber isso acontecendo. Deu relação entre raízes, provavelmente você vai usar o Girard ao longo da tua solução. Fechou? No próximo vídeo, bom, a gente acabou a teoria base, só que a gente vai falar ainda de 3 aplicações clássicas de polinômios, tá? São elas: transformações algébricas, para falar a verdade, essa vai ser a última, fórmula de Newton, que vai ser a próxima, e a outra eu esqueci qual é. Ah, tá. Essa vai ser específica para as provas que caem em cálculo, que é falar sobre raízes com multiplicidade K. Bom, eu falei das provas que caem em cálculo, mas para ser bem sincero, já foi uma questão do IME e não cai cálculo no IME. Mas enfim, fica aí o questionamento, né? Vamos para a próxima aula falar de fórmula de Newton.